Bem-vindos à aula 5. Eu sou o professor Denis Lopes Alves e nessa aula trataremos do amortecimento do conjunto móvel. Bom, pessoal, conforme foi visto na aula 4, nós temos basicamente 4 maneiras de trabalhar o amortecimento do conjunto móvel. Tá? São elas: o amortecimento por corrente de Foucault, o amortecimento por atrito sobre o ar e o amortecimento por atrito sobre líquido. Ressaltando, né, que essas técnicas de amortecimento dizem respeito aos instrumentos de medição analógicos, conforme o princípio operativo destes, que foi apresentado na nossa aula de número 4. Bom, iniciando pelo amortecimento por corrente de Foucault. Okay? Basicamente, você vai ter um disco de alumínio, que ele vai ser acoplado mecanicamente ao eixo do conjunto móvel, e esse último, ou seja, esse eixo do conjunto móvel, ele vai estar preso ao ponteiro do instrumento. Esses aspectos associados ao conjunto móvel, a como o conjunto móvel relaciona-se com o ponteiro, tudo isso foi visto na nossa aula de número 4, ok? O que vai ter de novidade é que, para fins de amortecimento desse conjunto móvel, ou seja, para evitar deslocamentos bruscos ou oscilações, você vai fixar um disco de alumínio. Isso se você estiver utilizando a técnica de amortecimento por corrente de Foucault, ok? O efeito do conjugado motor provoca o movimento do conjunto móvel e, por conseguinte, do disco de alumínio. O que é que faz o conjunto móvel girar? A gente viu isso também na nossa aula 4. Por isso que eu recomendo fortemente que antes de assistir esse vídeo referente à aula 5, você tenha assistido e entendido bem direitinho o vídeo correspondente à aula 4, ok? Graficamente, uma representação gráfica disso seria o que está apresentado aí, né? Você tem basicamente o eixo do conjunto móvel, onde vai estar acoplado também o ponteiro, e preso a ele você coloca um disco de alumínio, ok? Perceba que esse disco de alumínio ele vai estar sofrendo a interação, ele vai estar sofrendo a influência do ímã permanente, que também faz parte da constituição interna do instrumento de medição analógica, ok? Então, basicamente essa figura vai ser o eixo do conjunto móvel, sendo fixado num disco de alumínio que, por sua vez, vai estar sofrendo a influência do campo magnético provocado pelo ímã permanente. Então ele diz, ó, as linhas de fluxo do entreferro do ímã permanente, ou seja, entreferro, ok, do ímã permanente, são interceptadas, ou seja, são cortadas pelo disco de alumínio. Se o conjunto móvel gira, o disco de alumínio vai girar, e ao girar ele vai o quê? Vai cortar as linhas de campo associadas a esse ímã permanente, ok? A interação do disco com as linhas de campo magnético provoca a indução de correntes de Foucault. É aquela história, né? Posicionando-se um condutor dentro de um campo magnético, sempre que houver movimento relativo entre o condutor e o campo magnético, haverá uma geração de uma DDP e de uma corrente, ok? Isso é um dos princípios básicos do eletromagnetismo. Você pode manter o condutor parado e você movimentar o campo magnético, ou o contrário, né? Você pode manter o campo magnético fixo e movimentar o condutor. Ou seja, o que vai importar é que existe algum tipo de movimento relativo entre o condutor e o campo magnético. Sempre que isso ocorrer, no condutor aparecerá uma diferença de potencial e se você interligar um circuito externo, você vai haver também a circulação de corrente elétrica, ok? Então ele diz, essa interação vai provocar o quê? A indução de correntes, justamente em razão desse efeito do movimento relativo entre os condutores e as linhas de campo do ímã permanente. Na sequência ele diz, a interação entre as correntes de Foucault e o campo magnético vai produzir uma força de sentido oposto ao movimento do disco, de tal modo que será gerado um novo conjugado em relação ao eixo de rotação. Perceba que a estrutura, a forma através do qual esse conjunto é montado, é para que as correntes de Foucault ajam no sentido de frear o disco, ajam no sentido de se opor ao deslocamento do conjunto móvel, ok? Perceba então que as correntes de Foucault, nesse caso, elas vão atuar no sentido de quê? De amortecer o movimento do conjunto móvel, ok? Esse último está condicionado ao movimento do disco de alumínio. Perceba que o alumínio é um condutor, então por isso que esse disco de alumínio vai
ao ser imerso ou ao estar sob a influência dessas linhas de campo, você vai gerar as correntes de Foucault. E, conforme a gente já enfatizou, essas correntes de Foucault, elas, por sua vez, vão gerar um campo magnético que vai novamente interagir com o campo magnético do ímã permanente, dessa vez no sentido de se opor, ou seja, de frear, né, de amortecer o disco o giro do eixo do conjunto móvel. Bom, falando um pouco agora sobre a técnica de amortecimento por atrito sobre o ar, basicamente o que ele faz é, ele acopla uma fina palheta metálica ao eixo do conjunto móvel, né? Parecido com o que a gente viu no anterior, só que o anterior era um disco de alumínio, que é uma palheta, ok? E esse mesmo eixo do conjunto móvel, ele também está fixado a um ponteiro. Vai existir uma proporcionalidade entre a velocidade angular do conjunto móvel e o respectivo conjugado de amortecimento. O que seria isso? À medida que o conjugado motor atuar sobre o conjunto móvel, esse conjunto móvel ele vai se deslocar e como esse deslocamento é um movimento circular, então você vai ter ali uma velocidade angular associada a esse deslocamento. O conjugado de amortecimento ele vai tentar se opor a esse deslocamento angular, ok? Esse deslocamento rotatório que vai estar associado a uma velocidade angular. Então, existe uma proporcionalidade entre eles, tá? Quanto maior um, maior o outro. E quanto menor um, quanto menor o outro por conseguinte, né? Então, ó, graficamente você teria o aspecto visual desse sistema apresentado na figura 5, onde você vai ter aí um êmbolo, ok? Que vai estar dentro desse êmbolo vai existir a presença de uma fina palheta metálica, ok? Por que amortecimento por atrito sobre o ar? Porque você vai ter o tempo todo o ar presente dentro desse conjunto formado pelo êmbolo, amortecendo o deslocamento brusco ou a oscilação do ponteiro, ok? Entenda isso como se fosse uma espécie de seringa. Ao pressionar ou puxar a seringa, você vai estar fazendo com que o ar seja expulso, só que esse ar sendo expulso, ele não vai fazer isso de maneira brusca, ele vai fazer isso de maneira gradativa e proporcional à força com que você empurra a seringa. Nesse caso aí, o princípio seria o mesmo, tá? Você teria o ponteiro preso ao eixo do conjunto móvel, o conjunto móvel vai se deslocar como consequência do conjugado motor, e ao se deslocar, você vai ter o ponteiro se movendo junto com o conjunto móvel. Só que em razão da presença dessa fina palheta metálica se deslocando dentro desse conjunto aqui, formando uma espécie de êmbolo, ele não vai permitir que esse ponteiro se desloque bruscamente ou oscile rapidamente. Justamente porque o ar aqui dentro vai produzir o atrito necessário, tá? Nesse caso aqui, uma outra forma de você visualizar, ó, o eixo do conjunto móvel, você vai ter o ponteiro, ok? A palheta, e essa palheta ela vai se deslocar dentro de um êmbolo, né? Ok? Dentro de uma espécie de tubo, né? Só que não é um tubo, é um caminho, digamos assim, um caminho fechado, dentro do qual se coloca essa respectiva palheta metálica. Então ele diz, ó, a interação entre o ar e a fina palheta provoca o atrito necessário ao amortecimento do conjunto móvel e, como consequência, do ponteiro do instrumento, conforme a gente tinha explicado. Já no amortecimento por atrito sobre o líquido, ao invés de você usar o ar, você utiliza um líquido, quase sempre um óleo mineral, ok? E esse óleo mineral ele deve ter uma determinada viscosidade. Essa viscosidade vai ser inerente à força de atrito que você deseja que o ponteiro tenha, ok? E além disso, por se tratar-se de um instrumento de medição elétrica, esse óleo mineral ele tem que ser o quê? Ele tem que manifestar propriedades de isolante, né? Deve ser um óleo que seja dielétrico, não condutor de eletricidade. Se você quiser ter diferentes índices de atrito, você vai ter que ter diferentes óleos, e esses óleos devem ter diferentes índices de viscosidade, ok? Ou seja, ele vai ter velocidades de escoamento distintas. E isso vai proporcionar um atrito maior ou menor para o ponteiro do instrumento, ok? Então ele fala, ó, diferentes índices de viscosidade do óleo implicam em diferentes intensidades de amortecimento do conjunto móvel. Novamente, do mesmo jeito que no atrito com ar, no atrito
com o líquido, você vai ter uma proporcionalidade entre o deslocamento rotativo, né, relacionado a uma determinada velocidade angular, e o conjugado de amortecimento do respectivo instrumento, ok? Graficamente você tem aí, ó, você tem o eixo do conjunto móvel, algumas palhetas, e essas palhetas elas são imersas em um óleo que tem uma determinada viscosidade, né? O conjugado motor vai agir sobre o conjunto móvel, deslocando o mesmo. Como o ponteiro está interligado ao conjugado ao conjunto móvel, desculpem. Como o ponteiro está interligado ao conjunto móvel, ele vai se deslocar, só que ele não vai conseguir fazer isso de maneira brusca e nem através de oscilações. Por quê? Porque a viscosidade do óleo no qual está imerso a palheta, juntamente com o eixo do conjunto móvel, não deixarão ocorrer esses deslocamentos bruscos ou essas oscilações, ok? Então, ele fala que a interação entre o líquido, que é o óleo mineral, e a fina palheta, provoca o atrito necessário ao amortecimento do conjunto móvel. Como o ponteiro está fixado ao conjunto móvel, mesmo terá sua eventual oscilação, o quê? Amortecida, né? A viscosidade do óleo é quem vai garantir que não haverão deslocamentos bruscos. Ok? Obrigado e até o nosso próximo encontro.